Bom dia, igreja. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui de novo para falar sobre o tema das células desta semana. Ainda abordando o tema principal, o tema do mês é Deus de milagres. E aí fomos desafiados a crer que Deus, de repente, pode mudar toda a situação. Nós fomos desafiados a entender que em oração a gente pode gerar esses milagres que Deus tem prometido, que, enfim, nós entendemos que precisam acontecer na vida da igreja, na vida da nossa cidade, da nossa nação, ou dentro da nossa casa, da nossa família. Podemos gerá-los em oração, né? Podemos e devemos, né? Hoje a gente vai falar sobre os sinais da presença de Deus. Quando a gente fala de milagres, num tempo como o de hoje, num tempo em que muitas coisas se desvirtuaram, muitas coisas se perderam, muito do sentido das coisas foi diluído, se perdeu, foi negligenciado, sabe? É sempre um motivo de cuidado, de zelo, né? A gente pensar em como fala as coisas, em como promove as coisas, né? Então, pode ser que para alguns falar de milagre seja alguma coisa que desafie. Por quê? Porque tantas igrejas vendem uma realidade de milagres que é fantasiosa e às vezes pensam no milagre como alguma coisa que é só o que Deus pode dar, só o que Deus pode fazer é milagres. Mas Deus nos permite andar por desertos, né, por vales. Deus nos permite enfrentar desafios, dificuldades. Deus nos permite lidar com a perda, lidar com situações de dor e de tristeza, sabe? Nem todas as respostas de Deus são o sim que a gente deseja. Então, mas mesmo que a gente tenha que colocar o coração no lugar correto, isso não implica irmos para o outro extremo, em que não falamos de milagres, em que não nos abrimos para os milagres, em que não nos permitimos ser agentes de milagres. Então, esse capítulo, ou melhor, esse estudo dessa semana vai nos desafiar quanto a isso, quanto a crermos que o Deus de milagres manifesta os sinais da sua presença, né, através dos milagres, muitas vezes. Então, o milagre ele não é o nosso foco. A gente não está buscando o milagre. A gente crê no milagre, ora pelo milagre, pela provisão de Deus, pela intervenção dele, mas o nosso foco maior não é o milagre, o foco maior é ele. Ele é o Deus que ganhou o nosso coração. Se ele disser sim, amém. Se ele disser não, amém. Então, mas mesmo assim, eu queria desafiar você a crer numa realidade que Jesus propôs para nós. Quando Jesus ele comissiona os seus discípulos, quando ele envia os seus discípulos, no texto de Marcos ele diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele vai falar que os sinais, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem, né? Que sinais, né? Em meu nome vocês, aí ele vai falar, curarão os enfermos, vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, se beber coisa mortífera não lhes causará dano. Uma realidade de sinais, de milagres e de maravilhas. Esses sinais nos acompanham. Nós não seguimos atrás de sinais, nós não acompanhamos os sinais, mas os sinais nos acompanham enquanto a gente marcha em nome dele, né? E essa era uma realidade comum para a vida da igreja. Por exemplo, Atos 2:43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Estevão, Pedro, na sua pregação, diz assim:
Lá em Atos 2, quando ele se levanta lá no Pentecostes e prega o Evangelho, diz assim: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 2, 22, ou seja, o que aprovou Jesus entre os homens, né? O fato dele ter sido usado por Deus com milagres extraordinários. As multidões foram atraídas por causa disso, sendo atraídas por isso, puderam ouvir o Evangelho, né? As boas novas, mas os milagres fizeram uma parte importante dessa história aí. Tiveram uma parte importante nessa história. Quando João Batista tem dúvidas a respeito de Jesus, manda seus discípulos perguntarem para ele lá: é você mesmo que a gente tinha que esperar ou vai vir outro? Jesus disse para os discípulos: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Lucas 7, 22. Ou seja, Jesus, para comprovar para João Batista que ele é quem deveria ser, ele diz o quê? Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos purificados, ou seja, os milagres estão acontecendo, eles me confirmam, né? Eles confirmam quem eu sou. Milagres são sempre coisas extraordinárias, sempre. Milagres são coisas extraordinárias, são coisas além do comum. Mas quando a gente olha para a vida dos discípulos, né, para os apóstolos, da igreja primitiva, isso parece que era comum na vida deles. Para nós é alguma coisa fora do comum, mas parece que para eles era alguma coisa comum, fazia parte do dia a dia deles. Quem ia ao encontro de Jesus ia sabendo que presenciaria milagres, presenciaria sinais, maravilhas acontecendo, né? Olha o que acontecia lá em Atos 5, 15 e 16, olha o testemunho sobre o que estava acontecendo lá. O povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Gente, todos é muita coisa, não é verdade? Então, você tem Pedro andando pelas ruas da cidade e as pessoas olham para Pedro e falam assim: ali vai alguém que tem algo especial, carrega algo especial. E aí colocavam os doentes no meio do caminho para que a sombra dele passasse. Por quê? Porque os milagres aconteciam assim em abundância, né? Então, isso era um normal para a igreja daquele tempo. Quando houve um problema que levou os apóstolos a levantarem os diáconos para cuidarem das viúvas, né, do meio do povo de Israel, no meio da igreja primitiva, né, da igreja cristã, das comunidades, eles escolheram 7 diáconos cheios do Espírito Santo, homens de Deus. E aí Estevão, por exemplo, é usado com uma palavra, Estevão, um dos diáconos, é usado com uma palavra poderosa, é apedrejado, é o primeiro mártir da igreja. E depois disso, estoura uma perseguição, e Filipe, também um dos diáconos, vai para Samaria. E quando Filipe chega em Samaria, Filipe abala Samaria. Por quê? Porque ele começou a operar muitos milagres, expulsar demônios, era alguma coisa muito impressionante. É verdade que nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Lá em Samaria tinha um mago, né? Um feiticeiro, um encantador, que atraía as pessoas fazendo mágicas, fazendo algumas coisas lá. E ele se converteu ao Evangelho, ficou impressionado com o ministério de Filipe, lá em Samaria,
E aí, em algum determinado momento, Pedro e João, enviados pela igreja, vão lá para orar por aqueles novos convertidos, para que eles fossem, recebessem o Espírito Santo de Deus e tivessem experiências com o Espírito Santo de Deus. E aquilo foi, Elimas ficou encantado com aquilo e falou assim: quanto tem que pagar para vocês me darem esse poder? E Pedro confronta ele no seu equívoco, no seu erro, mas as pessoas às vezes focam demais no milagre, mas independente das pessoas que agem equivocadamente, nós precisamos viver uma vida de milagre. Nós devemos viver uma vida de milagres. Nós devemos viver uma vida de sobrenatural. Fomos chamados para isso. Nós não estamos atrás disso. Nós não temos fome de milagre. Nós não temos fome de manifestação sobrenatural de Deus. Não, não é essa a nossa fome. A nossa fome é de Deus. Mas esses textos que a gente está lendo aqui nos fazem pensar que esses milagres que acontecem, eles testificam da presença de Deus naquele lugar. Quando você chega numa igreja em que você vê milagres genuinamente acontecendo, há um temor que se espalha sobre aquela congregação. Por quê? Porque Deus está naquele lugar. Os milagres sinalizam, testificam essa verdade, né? Então, mais uma vez eu falo, você não tem que ter fome de milagres, você não tem que ter fome de sobrenatural, você tem que ter fome de Deus. Mas se você andar com Deus, nós andarmos com Deus, nós viveremos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural. Eu já vi assim alguns milagres marcantes, impressionantes na minha vida. Já tive experiência de orar por algumas pessoas, elas serem profundamente marcadas e curadas. Eu lembro que eu era um garoto, estava numa igreja. Eu não tinha muito tempo que eu tinha saído da igreja batista e estava em outra igreja e experimentando algo de Deus muito especial. E a gente estava no culto de oração e de repente uma irmã que era da igreja de onde eu tinha saído foi nesse lugar. E era uma irmã batista e não tinha muito essa inclinação para estar naquele tipo de igreja onde eu estava naquele momento. Mas era uma irmã de Deus, sabe? Uma pessoa de Deus, mas estava ali naquele dia, estava assim, aparentando estar com uma aflição. E a gente estava orando por eles ali, num tempo de oração por cura, e de repente eu fui orar por ela, por essa irmã. Eu não sei nem se ela está viva ainda, mas eu fui orar por essa irmã, e quando eu orei por essa irmã, era uma senhora, naquela ocasião, ela devia ter pelo menos, assim, mais perto de uns 70 anos, alguma coisa assim. E quando eu fui orar por ela, impus as mãos sobre ela, ela caiu pelo Espírito de Deus. E eu falei assim: ai meu Deus, eu devia ter uns 17 anos de idade. Eu falei: ai meu Deus, matei a velha. E aí a senhorinha caiu lá, assim, mas foi numa pancada, pá, no chão. Aquela irmã ficou lá durante um tempo e a gente continuou o culto, continuou orando, continuou ministrando. E aí, de repente, ela desperta e se levanta e feliz, né? Caiu, aquele impacto todo, mas não sentia nada, não teve dor e hematoma onde ela bateu, com a parte do corpo que ela bateu, a cabeça, nada disso, estava muito bem e, pelo contrário, ela estava curada. Ela disse que naquela manhã ela mal conseguiu se levantar. Chegou naquela igreja se arrastando porque soube que ia ter um encontro de oração ali e alguém que estava totalmente travada da coluna foi totalmente curada ali naquela... Era tarde, eu acho que, se não me engano, era um dia de tarde. Então, assim, a gente... Eu não estava esperando aquilo, eu só orei na sinceridade do meu coração e vi, assim, Deus tocar na vida daquela senhora e realizar uma cura muito especial. A gente vê Deus fazendo milagres.
Uma vez eu estava lá na vigília de Bento Ribeiro e a vigília ia começar e naquela época não tinha cobertura, né? A gente ficava debaixo do céu aberto, né? E já passei algumas vigílias debaixo de chuva, né? Mas nesse dia especificamente eu lembro das palavras do pastor. Foi o pastor Josias, isso, o pastor Josias. O pastor Josias, ele, no início da vigília, ele usou essa expressão. Ele falou: Senhor, eu não tenho vergonha de te pedir que pare a chuva agora. Ele fez essa oração. E de repente, a chuva parou. Imediatamente a chuva parou. Ficamos a vigília inteira sem a chuva sobre nós, sem nos molharmos. Aquela chuva parou e aquilo foi muito marcante. E a gente depois começou a louvar e tal, e eu fiquei impressionado com aquilo. E o pastor Álvaro pegou o microfone e falou assim: gente, vocês viram que Deus fez um milagre entre nós? Não está caindo uma gota do céu. E interessante que as palavras do pastor que dizia: eu não tenho vergonha de te pedir que pare a chuva agora, né? Porque às vezes a gente tem vergonha. E se não acontecer, o que vão dizer de mim? Que eu sou alguém de pouca fé, alguém, enfim. Eu sei que ele fez uma oração ousada. Eu não tenho vergonha de te pedir que pare a chuva agora. E a chuva simplesmente parou. Imediatamente parou. Bom, por que Deus precisa parar a chuva, né? Em outros momentos eu fiquei ali debaixo de chuva. Olha, eu não sei muito por que Deus faz tudo o que quer fazer, não. Eu sei de uma coisa: a gente aprende que Ele faz quando a gente ora. Ele desafia a gente. Ele diz assim pra gente: olha, se vocês tiverem a fé o tamanho de um grão de mostarda, uma fé como um grãozinho de mostarda, daquele tamanhozinho, vocês vão poder dizer a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Ele falou, ele amaldiçoou a figueira e ensinou esse mesmo princípio. É só vocês terem fé e declararem em fé. Então, por que eu quero ter milagres na minha vida? Eu quero alguma coisa especial acontecendo comigo, algum lance maneiro acontecendo comigo, alguma coisa divertida. Sabe por que a gente deve querer os milagres na vida da gente? Porque eles sinalizam a presença sobrenatural de Deus. Onde Deus está, coisas poderosas acontecem. Então eu quero desafiar você a crer num tempo de milagres sobre a nossa igreja. Eu quero desafiar você a crer num tempo de milagres sobre a tua vida. Eu quero desafiar você a crer que Deus quer encher você de tal forma do Espírito dele, em que você vai ser usado no seu trabalho, na sua vizinhança, entre sua parentela, para poder, na escola, na faculdade, para poder pregar o Evangelho, falar de Jesus e ser usado para curar enfermos. Creia nisso. Creia nisso, gere esse ambiente onde Deus pode agir, onde Ele pode se mover. Sabe, eu fico muito impressionado com a experiência de Jesus na terra natal dele, lá em Nazaré, né? A terra onde ele cresceu, na verdade, né? Ele nasceu em Belém, mas no povoado, né? Na aldeia onde ele cresceu, ele diz assim, a Bíblia diz assim: e Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. Gente, Jesus não poder, o que Jesus não pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele estava ali como um homem, mas ele era o Filho de Deus, com uma unção sobre a vida dele para realizar coisas gloriosas, mas ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Vamos dizer algo diferente para o Senhor. Vamos dizer para o Senhor: eu creio e abro o meu coração para que a tua presença me alcance, para que os teus milagres se manifestem, para que a tua vida seja transbordante, para que a tua presença seja tão real e tão palpável, tão real e tão poderosa, que os milagres sejam
intensos, profundos e abundantes. Amém? Então, eu quero profetizar isso sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua célula. Que a sua célula seja um ambiente de milagres. Amém, meu irmão? Cure os enfermos. Que os cegos vejam, que os coxos andem, que os mudos falem, que os mortos ressuscitem, mas sobretudo que o maior dos milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas, corações se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você grandemente, meu querido. Grande abraço.